Olá, sejam bem-vindos ao canal Monitoria Universitário. Eu sou Emerson Isidório e hoje nós vamos resolver o 17º exercício do segundo capítulo do livro de Mecânica Estática para Engenharia do autor Hibber. Saiu um sonzinho no fundo aí, é porque eu moro em uma quebrada e aí você sabe como é que é quebrada no dia de sábado, né? Então aí tem um povo escutando pagode aí. Tomara que não saia no vídeo para que eu não tome nenhum strike, né, da nossa queridíssima plataforma que nos cede esse espaço. Então vamos ao enunciado. O cinzel exerce uma força de 20 libras sobre o pino de madeira que gira em um torno mecânico. Decomponha a força em componentes que atuam, então, ao longo dos eixos N e T e ao longo dos eixos X e Y. Então, no livro você tem toda uma arte aqui, né, do cinzel, você tem o pino, enfim. Isso aí não importa para nós, né? O que importa para nós são os eixos, os ângulos e o vetor força que está atuando, né? Então eu copiei aqui o vetor de 20 libras, né? Aqui você tem aqui o eixo N, eixo Y, eixo T e eixo X. Então como é que eu vou fazer esse exercício? A grande jogada desse exercício é o quê? Que ele fala eixos N e T, aí você fica tentado a resolver o exercício juntando o eixo N com o eixo T. E depois ele fala ao longo do eixo X e eixo Y. Aí você fica tentado a resolver o exercício com eixo X e eixo Y. Como você tem esse eixo aqui inclinado aqui no meio, né? Não vai dar para você... Não fica tão fácil assim você resolver pegando os eixos X e Y e depois N e T. Mais precisamente por causa do eixo N e T, que fica mais complicado de definir os ângulos, tá? Então, o que eu indico para você? É você pegar primeiro o eixo N e Y, tá? E depois resolver com o eixo T e eixo X. E como é que nós vamos fazer isso? Bom, então eu vou primeiro pegar este pedaço e depois eu vou resolver este pedaço aqui. Então, se eu pegar só este pedaço, que eu estou falando do quê? Do eixo Y, N e a força de 20 libras, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter aqui o eixo Y, né? Eu vou ter aqui o eixo N, tá bom? E eu vou ter aqui a força de 20 libras, tá certo? Aqui. Agora parou o pagode ali, graças a Deus. Né? Nada contra a música, tá bom? Nada contra. É só porque de repente pode dar problema na disponibilidade do vídeo e eu ter que gravar outra vez. Então, aqui, o que nós temos aqui? Nós temos esse ângulo aqui de 45, né? Nós temos esse ângulo aqui de 60. Mas o que nós vamos fazer aqui, gente? O mesmo que nós fazemos sempre. Nós vamos somar os vetores, tá? Aí você vai me falar o seguinte, Emerson, eu não sei a direção, né? Eu não sei a direção, o sentido, na verdade. Eu não sei o sentido nem da força F, que atua no eixo N, nem da força F, que atua no eixo Y, né? E é verdade. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Nem precisa saber. Sabe por quê? Vamos lembrar o seguinte. Você lembra que quando nós fazemos a somatória gráfica de vetores, a força resultante, né, ou o vetor resultante, ele tem a sua origem, na origem do primeiro vetor somado, né, e tem tem a sua extremidade com a extremidade do último vetor somado, ok? Então vamos supor assim que eu começasse a somar com a força Fn. Vamos supor que eu tenho a força Fn, né, aqui. E aqui eu tenho a força Fy. Não sei o sentido, tá bom? Não sei. Pode estar aqui para baixo, pode estar para cima, não sei. Tá? Mas vamos supor que eu vou somar primeiro a força Fn, tá bom? Então se eu somasse primeiro a força Fn, eu teria isso aqui, ó. Tá? Copiei aqui esse eixo N, só que eu vou dizer que isso aqui, ó, é o eixo de atuação da força Fn.
Não vou colocar a pontinha de flecha, né? Porque eu não sei a direção, né? Eu não sei o sentido, tá bom? E aí depois eu tenho o quê? Eu tenho a força Fy, tá certo? Aqui. Então aqui eu tenho a força Fy, tá bom? Não sei qual que é a direção dele, né? O sentido. Mas vou descobrir. E aí eu sei o quê? Olha só. Eu tenho essa força resultante aqui. A força resultante, ela parte da origem do primeiro e ela chega na extremidade do último vetor somado. Então, origem do primeiro, né? Extremidade do último. Então, a extremidade da força Fy está aqui, tá bom? Então, ela é orientada para cima. E eu tenho aqui, se aqui é a origem da força Fn, logo aqui tem que ser a extremidade, tá certo? Então, turma, desculpa, é costume, eu dei aula há muito tempo. Então, nós temos esse triângulo aqui, tá bom? E agora nós vamos ver os ângulos, né? Que são aqui formados, tá certo? Então, o que nós temos aqui? Aqui eu tenho a força de 20 libras, né? É a nossa força resultante, tá bom? Aí, entre a força de 20 libras e a força Fn, eu tenho 45 graus, né? Então, este ângulo aqui, ele é 45 graus, tá? Este ângulo aqui. Entre o eixo M e o eixo Y, eu tenho este ângulo aqui, ó, 60 graus, né? Então, aqui eu tenho este ângulo aqui, ó. Entre Y e N, eu tenho este ângulo aqui, que é 60 graus. Tá bom? Esse ângulo aqui. Bom, logo, 60 mais 45 vai dar 105. 105 para 180 dá 75. Logo, esse ângulo aqui, ó, este ângulo aqui, ele é 75 graus, tá certo? Então, é isso. Agora eu posso aplicar a lei dos senos e determinar, né, os valores de Fn e de Fy. Mas depois vai ter um toquezinho aí que eu vou falar para vocês, tá? Então vamos lá. Quais que são as equações que eu tenho? Olha só. Eu conheço a força de 20 libras, né? Então a força de 20 libras vai ter que entrar. Então 20 sobre qual que é o ângulo que olha para a aresta de 20 libras? É o ângulo de 60 graus, né? Se esse ângulo fosse um olho, ele estaria vendo esta aresta, tá bem? Tudo certo? Então 20 sobre o seno de 60, ele tem que ser igual ao quê? Aí tudo faz, eu posso pegar primeiro Fn, posso pegar Fy primeiro, tá? Vou pegar Fy, tudo bem? Então, vou pegar Fy, tá bom? Aí qual que é o ângulo que eu vou usar? Olha só, esse aqui, né? Se esse ângulo de 45 graus fosse um olho, ele veria esta aresta aqui, né? Fy, tá vendo? Ó, tá aqui, viria para cá, ó, tá vendo? Estaria vendo esta parede, assim, né? Vamos dizer assim. Então é Fy sobre seno de 45, ok? Então Fy, ela vai ser o quê? Vai ser 20 vezes seno de 45 sobre seno de 60. Então vamos pegar a nossa calculadora, né? Então a nossa calculadora. Então você pega aqui, tá. 20 vezes seno de 45 divididos para seno de 60. Isso aqui vai dar 16,3, tá bom? Então Fy 16,3 libra. Tá certo? Correto. E Fn agora? Bom, Fn, eu vou pegar aqui, aí tanto faz, eu posso usar, por exemplo, 16,3 também, tá?
para relacionar com o FN. Eu posso usar os 20 libras. Tanto faz, sempre dá o mesmo valor, tá bom? Então, só para mostrar que dá o mesmo valor, eu vou fazer com FY, tá? Então, eu vou fazer FY sobre seno de 45, tá bom? Que no caso eu já vou colocar o valor, né? 16,3 sobre seno de 45 tem que ser igual ao quê? Aí FN, tá vendo? Sobre o quê? Seno de, olha só, é este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui que ele fica meio difícil de ver por causa das duas extremidades aqui, tá? Mas aqui eu tenho um ângulo que é esse ângulo de 75 graus aqui, que a gente refletiu sobre ele tem um tempinho. Então, se esse ângulo fosse um olho, ele estaria vendo esta aresta, né? A aresta FN. Então, sobre seno de 75, né? Então, FN vai ser 16,3 vezes seno de 75 dividido para seno de 45. Então vamos lá. 16,3 vezes seno de 75. Opa, peraí. 16,3 vezes seno de 75. Aí dividido para seno de 45. Então isso aqui vai dar 22,3, tá? Aí é o seguinte, turma. 22,3, tá? Só que esse valor aqui você vai colocar ele negativo, tá? Por quê? Porque ele está falando assim, ele está falando a força, né? A força que atua ao longo do eixo. Tá? Então quando ele fala ao longo do eixo, significa o quê? Significa você não vai analisar só o módulo dela, né? Você vai analisar a direção e o sentido. Então, se ele está falando ao longo do eixo, são 22,3 libras, né? Que atua na direção negativa do eixo N. Por quê? Porque ela está atuando aqui para baixo, né? Esse aqui é o... No plano cartesiano NT, esse aqui é a componente vertical, né? Força Fn, ela está atuando aqui, ó, direcionada no sentido negativo, né? Então ela é como se fosse aquela direção menos J, tá vendo? Então, por isso aqui, negativo, tá? Você vai ver isso no livro também, tá ok? O livro também vai estar assim, negativo, ok? Então a gente resolveu a primeira parte, né? Resolvemos a primeira parte, né? Com os dois primeiros eixos, agora vamos pegar os outros dois eixos, né? Então os outros dois eixos aqui, inclusive, eu acho até que eu vou apagar aqui, ó. Bom, só esse pedaço aqui. Ah, mas você está apagando com o dedo. Sim, eu tenho um apagador? Tenho um apagador. Só que eu acho que vai ficar meio esquisito eu desaparecer da tela para buscar esse apagador. E para não desaparecer da tela, e vocês ficar obrigados a me olhar, eu apaguei com o dedo, tá? Então, agora vamos pegar a segunda parte, né? Os outros dois eixos. Então, eu tenho agora o eixo T, tá bom? Esse eixo T aqui. E eu tenho esse eixo X, tá certo? Eu vou até fazer ele um pouquinho mais para cá. Vem para cá, vem para cá você, vem para cá você, vem para cá você. Aqui. Assim, então aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo T. Tá bom? Bom. Assim, não tá muito bom não, mas tá legal, né? Então aqui, ó, que eu tenho esse ângulo aqui de 60 graus, né? E eu tenho essa força. Muita atenção com essa força. Que essa força aqui, ela faz
ela faz 45 graus, mas veja bem, porque não é bem 45 que a gente vai botar aqui, né? Porque veja bem, quantos graus que essa força de 20 libras, ela está fazendo com a horizontal mesmo, né? Com a horizontal, né? Se você pegar aqui, ó, fizer uma linha tracejada aqui, né? Olha só, daqui para cá eu tenho 60, né? Ok. 60 para dar 90, né? Aqui nesse pedaço aqui, então, ó, eu vou ter 30 graus, tá certo? Então significa o quê? Significa que com a horizontal mesmo, este ângulo aqui está fazendo quantos graus? Está fazendo 15, né? Então muita atenção com isso, muita atenção, porque este ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 15 graus, tá certo? Então é isso que eu tenho, tá? Eu tenho o eixo T, eu tenho o eixo X. Entre os dois eixos forma-se um ângulo de 60 graus, né? E eu tenho essa força de 15 graus com a horizontal. O que eu vou fazer agora? Bom, vou fazer o que eu já venho fazendo, né? Vamos fazer a somatória dos vetores, tá bom? Então, como que eu posso somar esse vetor aqui? Eu posso somar esse vetor, olha só, é a mesma coisa, tá? Eu não sei qual que é a orientação desses vetores, da força Ft e da força Fx. Eu sei qual que é a orientação? Não sei se tá vindo aqui da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, não sei. Mas também nem preciso saber. E eu vou mostrar para vocês por quê. Então vamos lá. Vamos supor aqui que eu vou somar esse vetor. Começar pelo vetor t, tá bom? Então não sei, ó, vou fingir que sei, hein? Então olha só, mas aqui é interessante, porque aqui eu tenho um ângulo, né? Então eu posso imaginar, para facilitar a minha visualização, eu posso imaginar que esse vetor t, ele está dentro de um retângulo, né? Posso imaginar que esse vetor t, ele está assim, ó. Olha só, vou pegar o vetor t, e aí eu posso imaginar ele dentro de um retângulo para facilitar a somatória dos vetores, né? Na hora que eu for enxergar os ângulos. Isso, para mim, gente, faz toda a diferença. Não sei para vocês, tá? Espero que vocês estejam compreendendo o que eu estou tentando mostrar para vocês. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, tá? Aí o que acontece? Vamos supor que esse é o primeiro vetor que eu estou somando, tá? Força Ft aqui, ó. O segundo vetor, ele tem que começar a partir do meu primeiro vetor, né? Então eu vou passar aqui a força Fx. Tá? Agora veja bem. Que ângulo que eu tenho aqui entre Ft e Fx? Olha só. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui de Fx, né, gente? Eu coloquei um Y aqui. O ângulo que Fx está fazendo com a vertical aqui, ó, é 90 graus. Você está vendo que é um ângulo reto aqui, né? Um quadradinho. Então aqui é 90 graus. Aí eu te digo, lembra que os ângulos, eles são iguais, né, em vértices opostos, né? Lembra aquele negócio, né? Vértices opostos, ângulos iguais. Então, ó, se eu tenho 60 graus aqui, se aqui ele está fazendo 60 graus com a horizontal, ele também vai fazer 60 graus com a horizontal aqui, tá bom? Isso eu estou falando do vetor força no eixo T.
Se ele está fazendo 60 graus com essa horizontal, ele vai fazer 60 com essa horizontal. Se ele está fazendo 60 com a horizontal, com a vertical ele está fazendo 30, né? Então se ele está fazendo 30 com a horizontal, o que vai acontecer? Não, com a vertical, com essa vertical, logo com essa aqui ele também vai fazer 30. Tá vendo? Aqui também vai ser 30. Então quanto que vai ser esse ângulozão todo aqui, ó? Esse ângulo todo aqui, ele vai valer 120 graus, tá vendo? Então todo esse ângulo aqui em rosa, ó, vou até pintar ele todo aqui de rosa. Todo esse ângulo aqui, ele vale 120 graus. Aí, veja só, hein? Esse ângulo essa força resultante, ela é sempre assim. Ela começa na origem do primeiro vetor e termina na extremidade do último vetor, né? Então vou passar essa força resultante aqui, ó. Passar em rosa também aqui, tá? Ok. Agora só mais uma coisa que nós temos que ficar muito espertos, tá certo? Essa força de 20 libras, ela faz 15 graus com a horizontal, tá certo? Se ela tá fazendo 15 graus aqui, ó, aqui ela faz 15 graus, ó. Eu vou até botar a força dela aqui, 20 libras. Ela, com a horizontal, ela faz 15 graus. 15. Tá, gente? 15 graus. Só que esses 15 graus é o ângulo que eu tenho fora do triângulo. Percebe? Dentro do triângulo, aqui, eu vou ter um ângulo de 60 menos 15. Eu vou ter um ângulo de 45. Então, para passar limpo, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó, gente. Eu tenho o vetor, eu vou botar aqui, eu tenho o vetor força no eixo T, tá bom? Que é aqui, tá? Eu tenho o vetor força no eixo X, que é aqui, ok? E aí eu tenho o vetor resultante, que é esse de 20 graus. Aqui. Então aqui eu tenho FT. Aqui eu tenho FX. Aqui eu tenho 20 LB. Tá certo? Esse ângulo aqui, maiorzão aqui, 120 graus. Este ângulo aqui, entre a força do eixo T e a força de 20 libras, 45 graus. Por quê? Porque são os 60 graus que o eixo T faz com a horizontal, menos os 15 graus que a força de 20 libras faz com a horizontal, tá? Ela está cortando, tá vendo? Aqui, ó, é que fica meio sujo, mas eu acho que se você for acompanhando comigo, acho que deu para compreender. Então aqui é 45. Quanto que é aqui então, gente? Olha, se no total tem que dar... Se no total precisa dar 180, veja bem, 120 com mais 45, 165. Para 180, este ângulo aqui é de 15 graus, tá certo? Bom, então vamos lá, né? Vamos achar as forças agora. Então eu tenho aqui, por exemplo, a força de 20 libras
sobre o seno de 120, porque se esse ângulo aqui fosse um olho, estaria vendo essa aresta. Então eu tenho 20 libras, 20 sobre seno de 120. Isso tem que ser igual a qualquer um dos dois, tá? Tanto faz. Tem que ser igual, por exemplo, a força Fx. Fx sobre seno de quanto? Fx sobre seno de 45, né, gente? Olha, se o ângulo de 45 fosse um olho, ele estaria vendo esta aresta aqui, tá bom? Então, sobre seno de 45. Pois então, Fx vai ser... Olha, gente, para otimizar o espaço, eu já vou colocar o valor aqui, tá? Esse seno de 45, ele está dividindo o Fx, vai passar multiplicando o 20. Então, eu vou ter 20 vezes seno de 45. Aí, isso eu vou dividir para seno de 120. Aí, isso aqui vai dar 16,32. Vamos só ver aqui, Fx, seno de 45, tá, mas eu vou fazer 20 vezes seno de 45, tá, dividido para seno de 120. Tá, então é isso mesmo. Então é Fx 16,3 libra, tá? E depois eu tenho o quê? Eu tenho agora que achar o FT, né? Aí tanto faz, eu posso pegar o Fx, posso pegar os 20 libras, tanto faz. Eu vou até pegar o Fx para mostrar que dá do mesmo jeito. Então, eu vou ter o quê? 16,3, perdão, sobre seno de 45, isso tem que ser igual a Ft, tá? Sobre seno de 15, né? Então, Ft vai ser igual a quanto, gente? Ft vai ser 16,3 vezes seno de 15, e isso dividido para seno de 45. Aí isso aqui vai dar 5,9, tá? Então vai dar 5,9 libra. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido compreender, né? Eu sei que fica bem sujo, mas eu acho que se você foi assistindo passo a passo, você vai compreendendo aqui da onde que saem as coisas. Eu sei que se você pega aqui, pum, você não sabe de onde saiu nada, mas eu acho que deu para compreender, né? Qualquer coisa, vocês deixem suas dúvidas, não deixem de dar seu like ou dislike, se inscreva no canal se não é inscrito ainda, e nos vemos no próximo vídeo.